Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou falar sobre como entender melhor uma unidade que a gente aprende em física na escola, que é a unidade metros por segundo, unidade usada para velocidades. Então a gente aprende a escrever velocidades na unidade metros por segundo. Como essa costuma ser uma unidade que a gente não tem muito contato no dia a dia, geralmente a gente aprende como converter entre metros por segundo e a unidade que a gente conhece melhor, quilômetros por hora. Como converter entre metros por segundo e quilômetros por hora. E qual é a regra que a gente aprende para fazer essa conversão? Bom, de metros por segundo para quilômetros por hora, a regra é multiplicar o valor por 3,6. Já para converter uma velocidade em quilômetros por hora para uma velocidade em metros por segundo, a gente divide o valor por 3,6. O problema é que muitas vezes os alunos acabam confundindo esses valores de conversão, porque simplesmente eles não sabem de onde veio isso. Por que a gente multiplica de 3,6, divide por 3,6, qual é a razão dessa conversão ser desse jeito. Isso acaba confundindo os alunos. Então eu vou mostrar um jeito simples de deduzir o porquê dessa conversão ser feita com esse 3,6, para ficar um pouco mais claro o conceito. Muito bem, primeiramente, vamos escrever quilômetros e horas, que são as unidades usadas para quilômetros por hora, em função de metros e segundos. Primeiro passo para a gente fazer essa conversão. Bom, pegar o valor, por exemplo, 1 quilômetro. A gente sabe que 1 quilômetro são 1000 metros. 1 quilômetro é o mesmo que 1000 metros. Analogamente, vamos pegar uma hora. Uma hora é o mesmo que quantos segundos? Uma hora são 3.600 segundos. Para determinar esse valor é fácil. É porque uma hora tem 60 minutos. Cada minuto tem 60 segundos. Então, 60 vezes 60 vai dar 3.600 segundos. Então, 1 quilômetro são 1000 metros e uma hora são 3.600 segundos. Agora que a gente já fez essa parte, vamos pegar um valor bem simples numa velocidade em quilômetros por hora. Por exemplo, 1 km por hora. Uma velocidade valor simples, 1 km por hora. Esse 1 km por hora a gente pode escrever, ao invés de quilômetros, escrever o valor em metros. E ao invés de escrever em horas, a gente pode escrever em segundos, usando os valores que a gente acabou de deduzir. Como ficaria esse mesmo valor? Esse 1 km em cima ficaria o quê? 1000 metros. A gente acabou de escrever lá. Então, ao invés de 1 km, eu coloco 1000 metros. Dividido, ao invés de hora, eu vou colocar o valor correspondente a uma hora. São 3.600 segundos. Então aqui, 3.600 segundos. É o mesmo valor. Eu só troquei 1 km por 1000 metros e uma hora por 3.600 segundos. A fração continua a mesma, só mudei as unidades. Muito bem. Agora que a gente tem esse novo jeito de escrever a mesma velocidade, o mesmo valor, 1000 metros dividido por 3.600 segundos, bom, a gente tem uma fração. Então o que a gente pode fazer com uma fração? Simplificar. Dividir ou multiplicar ou dividir o mesmo valor em cima e embaixo da fração, no numerador e no denominador. Nesse caso, a gente pode dividir em cima e embaixo por 1000. Vamos dividir por 1000 em cima e dividir por 1000 embaixo. O que vai sobrar? Bom, 1000 dividido por 1000, simplesmente 1. Então, 1000 dividido por 1000 fica 1 metro, o metro continua, dividido. Embaixo, 3.600 dividido por 1000 vai dar 3,6.
continua aqui a unidade, segundo. Então, simplificando a fração por 1000, a gente tem 1 metro dividido por 3,6 segundo. E a gente pode reescrever esse valor. A gente pode 1 sobre 3,6, essa parte, a gente escreve separado do metro dividido por segundo. Porque a gente tem 1 vezes metro dividido por 3,6 vezes segundo. Então eu vou só separar essa parte da unidade, metro por segundo, do resto. Como é que vai ficar? Vai ficar 1 sobre 3,6. E agora a segunda parte da fração que está multiplicando. Metro por segundo. Então, 1 sobre 3,6 metros por segundo. Agora, esse valor que a gente encontrou, 1 dividido por 3,6 metros por segundo, é igual ao valor que a gente tinha inicialmente, 1 km por hora. Ou seja, 1 km por hora é igual a 1 dividido por 3,6 metros por segundo. Bom, mas o que isso significa para a gente? Significa que, de quilômetros por hora para metros por segundo, que operação foi feita? Foi feita uma divisão por 3,6. 1 km por hora é 1 dividido por 3,6 metros por segundo. E, analogamente, de metros por segundo para quilômetros por hora, que operação foi feita? Foi multiplicado por 3,6. Por quê? 1 dividido por 3,6 vezes 3,6 fica o próprio 1. E essa é exatamente a regra que eu mostrei inicialmente. De metros por segundo para quilômetros por hora, multiplica por 3,6. E de quilômetros por hora para metros por segundo, divide por 3,6. Para demonstrar isso, a gente simplesmente pegou um valor em quilômetros por hora, trocou os quilômetros por metros e horas por segundos, fazendo a conversão certa, e ao simplificar a fração, a gente encontrou esse valor correspondente em metros por segundo. Eu usei aqui 1 km por hora, mas não precisaria ser 1. Com qualquer valor que eu fizesse a conta, ao transformar em metros em segundos, a gente teria o valor correspondente em metros por segundo com o mesmo padrão, com essa mesma regra. Poderia colocar um valor x aqui e daria o mesmo resultado em metros por segundo, sempre dividindo por 3,6. Ou seja, essa é a regra de conversão entre metros por segundo e quilômetros por hora. Bom, espero que essa matéria tenha ficado um pouco mais clara para vocês e até o próximo vídeo. Obrigado.